Você quer aprender inteligência artificial e principalmente, como hoje nós vamos falar, nas escolas, na educação? Chegou no canal certo. Eu sou o Celis, consultor de gestão da qualidade e inteligência artificial, e hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial nas escolas, um assunto bastante importante e que pouca gente está conversando. Então eu quero que você nos acompanhe até o final desse vídeo. Ele vai estar dividido em duas partes. Uma primeira parte, vai fazer uma parte mais introdutória, e num segundo momento, no segundo vídeo, nós vamos estar falando, se aprofundando um pouquinho mais nesse tema que está relacionado com inteligência artificial nas escolas ou na educação. O que os professores, as escolas, os alunos precisam entender em relação à inteligência artificial. Não relegar ela a um segundo plano, nem priorizá-la demais e nem simplesmente fingir que nada está acontecendo. Então a gente vai estar falando sobre isso nesse vídeo de hoje, pessoal. Nos acompanhe após a vinheta, que nós estaremos falando aí com vocês sobre este grande tema. Então, pessoal, nós vamos falar hoje então sobre inteligência artificial na educação, principalmente nas escolas. Vamos verificar aqui alguns pontos importantes que as escolas precisam fazer, o que os professores precisam fazer. Então, uma passagem, uma viagem sobre a inteligência artificial e nesse foco bem relacionado à educação nas escolas. Vamos lá? Então, nós vamos começar com uma apresentação que eu preparei para vocês, que a gente está falando esse tema maravilhoso que é a inteligência artificial. Ou seja, a gente vai estar falando sobre esse tema muito bacana, que é a inteligência artificial na educação. Como é que ela funciona? O que muda na prática? Por que os educadores precisam agir agora? Extremamente importante esse tema. Então vamos lá. Pessoal, o que é inteligência artificial aqui? Para quem nunca viu o que é inteligência artificial, o que ela é importante, para que ela serve? Então, basicamente, a inteligência artificial é a maneira que a gente ensina a máquina a pensar como se fosse humano. Então, ela aprende com dados, ela simula decisões humanas através de análise de padrões. Ela basicamente isso que ela faz. E aí a regenerativa, ela faz o que? Ela cria textos, imagens, sons novos baseados em padrões. E lógico, nós tivemos uma explosão recente com o ChatGPT sendo lançado em 2022, que ele revolucionou o acesso. O que é importante vocês entenderem em relação à inteligência artificial, pessoal? Quando se usa lá o ChatGPT, o Gemini, primeira coisa, você tem que entender que aquilo lá não tem memória. É isso mesmo, não tem memória. O ChatGPT, as inteligências regenerativas, elas foram treinadas em bilhões, milhões de livros, em textos, em diversas imagens, em bilhões e bilhões de imagens, sons, tudo que ela conseguiu criar um padrão, ela foi treinada nesse padrão. Então, os algoritmos, a rede neural foi treinada disso. Passou o treinamento, ela não mais acessa a memória. Ela simplesmente ela faz novas, ela gera novos textos. Ela não procura uma resposta, ela gera uma resposta. É diferente, pessoal, porque ela aprendeu através dos tokens como reproduzir os padrões que ela encontrou no texto e nas imagens. E quais são os exemplos aí da IA regenerativa? Nós temos o próprio ChatGPT, nós temos o Gemini, nós temos o Perplex, temos inúmeras inteligências artificiais. Até ontem, na gravação desse vídeo, eu entrei numa ferramenta que nós já estávamos com 37 mil inteligências artificiais, diversos tipos de inteligência, variações de inteligências artificiais. Lógico, a gente conhece as principais, mas já existem quase 40 mil tipos de inteligência artificial. Então, o ChatGPT, o Gemini, o Perplexo, por exemplo, escreve, resume, explica conteúdos. O Dali, o Midjourney, até o próprio o Leonardo, cria imagem a partir de descrições textuais, que a gente chama de prompt. Nós temos o Copilot, o Notion, o Gemini também pode ser integrado também no computador ou no celular. São chamados assistentes para Word, Excel e aplicativos Office. Então, alguns exemplos que eu estou passando para vocês de IA regenerativa. Nós temos o Runway, muito famoso, o Synthesia, tem o VEL 3 que acabou de ser lançado, está fantástico, cria vídeo a partir de texto, né, a partir de prompt, transforma fotos em cenas animadas, que é fantástico, uma revolução aqui muito grande. Aí nós temos Eleven Labs, Music Gen, ou seja, que cria áudio e voz. De novo, pessoal, ele pegou um
um áudio e viu o padrão, estabeleceu lá para criar inteligências artificiais, criando voz e áudio, porque a nossa voz tem um padrão, e ele conseguiu descobrir isso. Nós temos o Grama, o Prezi AI, que são a produção de apresentações muito úteis para professores e alunos. Então, são alguns exemplos que a gente está passando aí para vocês da IA regenerativa. Bom, como é que funciona então a IA? A IA, como eu falei para vocês, ela não busca como no Google. A IA, ela prevê sequência de palavras baseados em padrões específicos. E é uma tecnologia extremamente complexa, é um conhecimento armazenado, né, por vetores, tokens, redes neurais. Então, como eu falei para vocês, ela não busca uma resposta, ela cria uma nova resposta. Mas, Célio, quando ela acessa a internet, porque hoje ela acaba buscando a internet, sim, o que ela acaba fazendo nesse caso? Ela busca na internet, encontra um padrão e regenera essa resposta, percebe? Então é isso que ela está fazendo. Então ela cria uma nova resposta com base no padrão que você mandou ela procurar. Quais são os aspectos, pessoal, aqui relacionados à educação, relacionados às escolas, que é importante os professores terem em mente qual que é o impacto na educação? Então, antes, por exemplo, sem inteligência artificial, o professor levava 2 horas para preparar uma aula. Agora, há inúmeras possibilidades, ele pode gerar uma estrutura básica em apenas 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, ele consegue gerar um plano de aula, por exemplo. Qual que é a experiência, né? Com a experiência, o professor pode aprimorar a sua experiência na utilização da inteligência artificial e, lógico, ela não faz para você, ela não faz pelo professor, ela faz com você. É isso que nós temos que pensar. Então aqui, embora nosso vídeo hoje esteja focado para professores e alunos, a gente tem que entender em qualquer profissão, em qualquer área que a gente for utilizar a inteligência artificial, a IA não faz por você, ela faz com você, pelo menos esse é o pensamento correto. Depois, lógico, o chatbox, thyroid shopping, em supply chain, nós vamos ter várias outras ferramentas que a gente consegue trabalhar com a inteligência artificial, ou seja, é o futuro, né, o céu é o limite. Então, por que ainda existe resistência nas escolas, em muitas escolas e muitos colégios, em relação ao uso de novas tecnologias? Principalmente porque a velocidade da tecnologia ela é diferente da avaliação da aprendizagem e da pedagogia. A explosão da IA, pessoal, é diária, né? Se eu estou gravando um vídeo hoje, ou ontem pode ser que ele já tenha, já esteja desatualizado se eu não tomei cuidado. E hoje eu provavelmente já estou atrasado do que vai ser amanhã, porque todo dia está saindo uma tecnologia nova, uma situação nova, uma IA nova, uma aplicação nova. Então, isso é muito rápido. E o processo pedagógico, analisar o impacto disso no ensino-aprendizagem leva anos. E às vezes leva anos, ou o aluno já entrou no colégio, já saiu do colégio, não conseguiu mensurar isso. Mas basicamente eu posso dividir em 3 aspectos: medo de substituição, ou seja, o receio de que a tecnologia elimine funções docentes, a falta de tempo, é lógico, né, tanto trabalho para corrigir, tanta prova para montar, tanto plano de aula, tanta pesquisa para ser feita, ele acaba não tendo tempo, ou seja, dificuldade em aprender novas ferramentas, essa chamada curva do aprendizado, que é muito longa em todo esse contexto do professor. Nós temos também a falta de informação, desconhecimento sobre implementar. E aqui é importante, pessoal, a gente analisar que a inteligência artificial, quanto menos você fizer de técnica, quando eu digo menos, melhor. Não é menos assim, de menos utilizar. Não adianta você tentar fazer técnicas muito elaboradas para usar a inteligência. Menos é mais. Quanto mais simples, objetivo, já vai te ajudar. Não tente fazer, correr uma maratona se você não consegue nem andar. Então, ande bem feito. Ande bem feito. Faça o básico da inteligência artificial. E isso precisa ser ensinado nos colégios. E para que os professores aprendam a fazer isso. Para que eles tenham mais informação sobre isso. Para entender que não é nada complexo. Isso é fácil de se fazer. Quais são as oportunidades da inteligência artificial na educação? Então, a inteligência artificial ela oferece aos educadores, professores, pedagogos, a chance de transformar a sua prática, né, com o apoio de ferramentas que poupam tempo para ele, ampliam o alcance das pesquisas, do ensino-aprendizagem, ou seja, podem proporcionar até personalização do ensino, isso é muito fantástico, você nivelar todo mundo por cima, pegar aqueles alunos que estão mais fracos e incentivar, personalizar o atendimento para eles e ele vai melhorar o ensino. Então, isso é um uso muito fantástico, muito bom da inteligência artificial. Nós temos aí 4 aspectos que eu cito para você: automação, personalização, avaliação e foco.
Na automação, pessoal, lógico, para reduzir tarefas repetitivas, como correção, planejamento de provas, de trabalhos. Personalização, acabei de falar agora, permite criar atividades adaptativas, né, ou adaptadas em diferentes perfis de alunos. Avaliação vai facilitar a avaliação por competências, com maior eficiência a partir do momento que eu personalizo qual que é o desempenho desse aluno, que eu consigo encontrar padrões no desempenho desse aluno, fica muito mais fácil, é uma oportunidade da inteligência artificial na educação. E o foco acaba liberando o professor para o que realmente importa, né, o relacionamento e aprendizado com o aluno. Pessoal, então se a IA já está na mão do aluno, por que que ela ainda não está no coração da escola? Então fica aí nossa pergunta aí para os professores, para os colégios, para os pais, por que que a IA não está sendo ensinada ao professor, e esse professor, em vez de proibir o aluno, não está ensinando o uso correto, consciente e ético da inteligência artificial. É isso que a gente tem que entender, é isso que a gente precisa entender para analisar como as coisas devem ser feitas na escola. Então, esse é o nosso chamamento para vocês em relação a esse tipo de conteúdo. Está aí na tela também, caso você deseje, o nosso contato para palestra e workshop nos colégios, nas escolas. É só você clicar aí com seu celular ou os contatos que estão aí na tela, que aí você vai poder contratar o nosso workshop, as nossas palestras no Brasil inteiro. É só você clicar ali, você vai cair na nossa página, você vai preencher o contato, a nossa equipe vai entrar em contato com você e a gente vai lá no seu colégio, na sua escola, explicar a inteligência artificial para a escola, como ela deve usar, quais são os padrões e tudo que é o mais necessário para isso. Beleza, pessoal? E lembre-se de curtir, compartilhar esse assunto aqui com o professor, com um amigo seu. Se você é pai, compartilha com alguém e aguarde o próximo vídeo, que é a continuação desse tema extremamente importante. E até mais!